E aí, turminha anual, tudo bem? Em tempos de coronavírus, vamos para a nossa videoaula, para que a gente não fique parado nos estudos, para que a gente mantenha o ritmo, para que a gente consiga aí não perder o foco do que a gente estava falando na sala de aula e do que a gente vai precisar na preparação para os exames de seleção. Tudo bem? Então, a gente estava falando de bioquímica celular. Nessa bioquímica celular, a gente diferenciou moléculas inorgânicas de moléculas orgânicas. Nas inorgânicas vimos água e sais, e nas moléculas orgânicas a gente já viu carboidratos e lipídios. Estávamos falando sobre proteínas, certo? Quando então a gente teve aí o decreto do nosso governador e a suspensão das aulas presenciais. Então vamos adiante, vamos relembrar algumas coisas sobre proteína, e aí a gente entra na parte que ficou faltando, que foi justamente a ação enzimática, a inibição enzimática e outros tópicos associados. Vamos lembrar então o que é uma proteína. Proteína é um polímero de aminoácidos, e este polímero de aminoácidos vai ter que apresentar uma função para que então seja reconhecido como proteína de fato. Funções que temos, aqui tem uma listinha com alguns exemplos, mas existem vários outros, né? A gente tem função estrutural, a queratina, a actina, são proteínas com função estrutural. Função enzimática, amilase, lactase, vão garantir justamente a hidrólise daquilo que a gente ingere. Transporte, a hemoglobina transporta o oxigênio, por exemplo. Função imunológica, os anticorpos garantem a nossa defesa, por exemplo, contra o coronavírus. Tá? Então, quando ele invade o seu corpinho, se você não for imunoincompetente ou tiver outro agravo de saúde, é bem provável que o seu sistema imune consiga dar cabo deste vírus maledeto que está chegando aí. Função contrátil, vamos lembrar aqui das miofibrilas da musculatura, a quitina e miosina, que garantem o deslizamento e o movimento. E função hormonal, a insulina é um hormônio proteico, a somatotrofina, chamado hormônio indireto do crescimento, também é uma estrutura de proteína que desempenha uma função. Então, um aminoácido. O aminoácido tem que ter aquele carbono central, aquele carbono alfa, ligado a um radical amínico, ligado a um radical ácido carboxílico, ligado a um hidrogênio, que também é um radical, e ligado a um radical propriamente dito, que varia, que tem 20 tipos na composição das proteínas dos seres vivos. Quando este aminoácido se aproxima de outro aminoácido, sua porção ácido carboxílico perde aqui a hidroxila, junto com o hidrogênio da porção amínica do próximo aminoácido, e isso acaba fazendo com que haja perda de uma água. A gente diz que houve uma síntese por desidratação, porque uma molécula de água foi perdida, e esta síntese por desidratação aqui, como está acontecendo entre dois aminoácidos, é configurada como uma ligação peptídica. Então, ocorrida a ligação peptídica, temos o primeiro nível de estrutura da proteína, que é a estrutura primária, é a ordem entre os aminoácidos. Por exemplo, aqui o aminoácido de número 1, aqui no aminoácido de número 2, aqui no aminoácido de número 3, podem ser todos iguais, tá? Este aqui pode ser igual a este, pode ser igual a este, podem ser todos diferentes, pode ter repetição, porque as proteínas são formadas por centenas, até milhares de aminoácidos, mas existem só 20 tipos deles na composição. Então, eles se repetem aos montes, pode ter certeza. A estrutura secundária, o segundo nível de complexidade da proteína, é determinada pelas pontes de hidrogênio, pelas ligações de hidrogênio estabelecidas entre os aminoácidos que estão próximos entre si. Então, conforme eles vão se ligando, eles vão sofrendo, vamos dizer aqui, uma pequena dobra, eles vão sofrendo uma angulação da ligação entre eles, que é consequência dessa ligação de hidrogênio, essa interação de aminoácidos consecutivos. Estes elementos aqui interagindo dessa maneira configuram o que a gente chama de alfa-hélice. Dá para perceber aqui que uma espiralzinha está sendo constituída como estrutura secundária. Essa estrutura secundária dobra sobre si mesma em um terceiro grau de complexidade, que é a estrutura terciária. Na estrutura terciária, resíduos de aminoácidos que aqui estão interagem com outros que são mais distantes. A gente chama de resíduos de aminoácidos porque quando eles se ligam, eles não são mais aminoácidos propriamente ditos. Eles agora perderam a sua função ácido, perderam a sua função amínica, então eles são chamados resíduos de aminoácidos. E seus radicais interagem, por exemplo, por oposição de carga elétrica, ou então por similaridade de polaridade, dois aminoácidos igualmente polar,
ou pela presença de enxofre, né? Quando a gente tem aqui o aminoácido que contém enxofre, que é a cisteína, perto de outro, também cisteína, eles fazem a ponte D disulfeto, garantindo a estrutura terciária. Quando eu estou garantindo essa estrutura de proteínas, eu estou falando então da forma, do formato dessas proteínas. E este formato vai ser essencial para a execução das tarefas, das funções, como é que essas proteínas vão trabalhar. Até a estrutura terciária, a gente espera encontrar em todas as proteínas, tá? Então, a gente espera que todas as proteínas tenham sua própria ordem de aminoácidos, a sua própria espiral resultante da ligação de hidrogênio entre esses aminoácidos, a alfa-hélice, certo? E na sequência ali, deixa eu escrever em vermelhinho, que acho que vai dar um contraste melhor. Uma alfa-hélice, e na sequência ali, a interação dos aminoácidos intracadeia, tá? Por afinidade ou mesmo até por repulsão. Se for tudo negativo, eles formam uma alça de repulsão, por isso vai o formato final. A estrutura quaternária, o quarto nível de complexidade destas proteínas, é quando você une 2 ou mais polipeptídeos. Então, por exemplo, essa minha caneta preta aqui é um polipeptídeo. Essa caneta azul é um segundo polipeptídeo. Quando eles se juntam, cada um na sua estrutura terciária, eles formam uma proteína de estrutura quaternária, quarto grau de complexidade. E aqui eu tenho mais um ou mais um, e assim sucessivamente. Um exemplo bacana para você levar para a prova de uma proteína com este padrão é a nossa hemoglobina, que tem 2 partículas alfa, alfa-globina, e 2 partículas beta, 2 beta-globinas. Não necessariamente na ordem que eu representei, mas estou colocando ali só para ilustrar. Certo? Então, temos a estrutura determinando o formato. E temos o formato sendo responsável pela execução da função. Isso vai ficar bem marcado quando a gente estiver trabalhando aqui a atividade enzimática das minhas proteínas. Então, o que é uma enzima? Uma enzima é um catalisador biológico. Este catalisador biológico faz com que as minhas reações químicas, né, aconteçam mais rapidamente. Por que a velocidade de uma reação química na presença da enzima específica vai ser maior? Tem algumas explicações para isso. Uma delas é que você cria um novo caminho de reação, e neste novo caminho de reação, você tem um investimento energético que a gente chama de energia de ativação menor, porque a probabilidade de ocorrência dos choques efetivos torna-se maior. A enzima se encaixa ao substrato e a partir desse encaixe ela aumenta a chance de ocorrência da transformação desse substrato em produto. Então, se eu estou aumentando a chance, eu estou diminuindo o tempo que eu gasto para isso e eu estou diminuindo a energia que eu invisto para que isso possa acontecer. Então, na ação das enzimas, o que a gente tem que ter em mente? Que eu vou gastar menos tempo e vou gastar menos energia para que o processo, né, saia do substrato e chegue no produto, para que eu ande no caminho da reação. Então, eu vou sair aqui do reagente, chegar no produto, que tem o mesmo nível, né, energético, a mesma diferença entre eles, mas gastando uma energia de ativação menor na presença de enzima, que é essa linhazinha azul aqui, na presença de enzima, comparada com a ausência de enzima, que eu vou marcar aqui com essa linhazinha preta. Então, na ausência da enzima, o processo é mais demorado e requer mais energia. Na presença, ele é mais rápido e tem uma menor requisição energética. Tranquilo, né? Essa historinha de enzimas aí é bem manjada já nas provas. Você, vestibulando e vestibulanda, deve já estar bem conectado com essa informação. Eles podem tentar dificultar a questão sobre enzimas, colocando algo que a gente não viu ainda. Perguntando, por exemplo, qual é o pH ótimo de ação dessa enzima, qual é o local do corpo que você produziu essa enzima que está sendo avaliada, qual é o produto da ação da enzima sobre aquele substrato. Então, a gente vai tentar passar por todos esses pontos aí, certo? Primeiro, a gente tem que comparar os modelos de funcionamento.
Existem dois grandes modelos para entender o funcionamento da enzima. A gente tem aqui o modelo chamado de chave-fechadura. É um modelo já considerado obsoleto, é um modelo que não explica tão bem o processo de funcionamento da enzima, que mostra a enzima bem aqui, o substrato bem aqui. Quando a enzima e substrato estão juntos, a gente chama de complexo enzima-substrato. E após a formação do complexo enzima-substrato, a gente mantém a enzima da mesma maneira que ela estava antes, pronta para uma nova atividade e para os produtos, vou chamar de produto 1 e produto 2 a partir do substrato. Um exemplo aqui, poderíamos ter a lactose, sob efeito da lactase. Quando a lactose se liga à lactase, a gente gera como produtos uma glicose e uma galactose, que são dois monossacarídeos. Então fizemos a hidrólise de um disacarídeo. Certo? Legal. Mas a gente descobriu não, né? Foi feita uma descoberta que o modelo de funcionamento de uma enzima seria melhor compreendido a partir do que a gente conhece hoje como modelo do encaixe induzido. O que é o encaixe induzido? O encaixe induzido é quando a minha enzima e o meu substrato, quando interagem e formam o complexo enzima-substrato, eu tenho uma mudança de conformação de formato da enzima. Então, no modelo chave-fechadura, o substrato é rígido e a enzima é rígida. No modelo do encaixe induzido, o substrato continua sendo rígido, mas a minha enzima agora é moldável. Isso significa que esta enzima pode interagir com mais de um tipo de substrato. Quando ela interage com mais de um tipo de substrato, a gente tem que pensar na especificidade das enzimas. Aqui em cima, é como se a especificidade fosse total. Então, só se eu tivesse esse formato exato do encaixe do substrato com a enzima, é que elas fariam a interação. No encaixe induzido, que é o modelo que melhor explica o funcionamento enzimático, quando o substrato se liga à enzima e forma esse complexo enzima-substrato, a enzima meio que abraça o substrato, então ela pode abraçar, entre aspas, né, ela pode se moldar a substratos, né, um pouco diferentes. Então, com isso, a gente pode ter ali, né, uns inibidores competitivos. Eu tenho substratos que, de fato, eu quero que sejam transformados por aquela enzima, mas eu tenho outras substâncias que podem competir pelo sítio de ligação dessa enzima, porque eles conseguem se encaixar à estrutura da enzima. E lá no final, a coisa fica muito parecida. Eu tenho a enzima sendo recuperada da maneira como ela era antes, e eu tenho, de novo, o produto 1 e o produto 2 sendo gerados. Tá? Então, hoje, a gente prefere explicar o funcionamento das enzimas pelo encaixe induzido como modelo, né? E não mais pelo modelo chave-fechadura. Tem uma outra imagenzinha aqui, só para dar uma nova ilustração sobre o que a gente acabou de falar, só para vocês apreciarem e avaliarem, que pode aparecer numa provinha. Olha lá, o modelo chave-fechadura é esse de cima. O sítio de ligação, o sítio ativo, ele tem o formato certinho do substrato. Formou o complexo enzima-substrato, liberei a enzima e os produtos lá. Ótimo. No modelo do ajuste induzido ou do encaixe induzido, eu tenho também, olha só, a minha enzima aqui, eu tenho a ligação, só que nesta estrutura aqui, só para vocês compararem a figurinha, o que ele está fazendo, né, de diferente em relação ao anterior? Ele está mudando o formato da minha enzima, mas ele também está mudando um pouquinho o formato do meu substrato. Então, esta interpretação aqui fala que tanto a enzima quanto o substrato não são rígidos, eles são moldáveis. Qual que é mais certo? Não sei. Né? Qual que eu vou seguir? Você vai seguir o modelo do ajuste induzido ou encaixe induzido, que mostra que nem é rígido para proteína, enzima e substrato, mas que tem alguma flexibilidade. E, normalmente, os pesquisadores e autores concordam que a flexibilidade está na enzima. Certinho? Vamos passar adiante. Então, a gente está falando de forma e função para uma enzima. Que a enzima tem que ter alguma forma para encaixar no seu substrato. O que vai acontecer se essa enzima perder o seu formato, se ela sofrer uma desnaturação? Desnaturação pode ser entendido como perda da forma original. Se eu perdi a forma original, se eu assumir uma nova forma,
provavelmente eu não consigo mais encaixar como substrato, mesmo no modelo do encaixe induzido, tá? Isso vai valer para a chave fechadura e vai valer para o encaixe induzido. Então, como é que eu altero a estrutura de uma proteína? Eu altero a estrutura de uma proteína em função da temperatura. Quando eu faço um aquecimento, vejam aqui, a temperatura era 10 graus Celsius, depois passou para 30 graus Celsius e a atividade enzimática estava só aumentando. Porém, quando eu ultrapasso um certo limite de temperatura aqui, alguma coisa entre 30 e 40 graus Celsius, que é o mais comum entre os animais, a minha atividade enzimática cai vertiginosamente. Então, atingir 50 graus Celsius, olha a atividade enzimática, é muito baixa. Por que ela caiu tanto assim? Porque o aumento da temperatura desestabiliza a estrutura terciária, a interação entre os resíduos de aminoácidos da própria cadeia. Ela muda de forma, portanto, ela não encaixa mais no substrato e, portanto, ela não executa mais a transformação desse substrato em produto. Outra forma de alterar a conformação da proteína é em função da acidez do meio, do pH, do potencial de hidrogênio. Se tiver muito ácido ou se estiver muito básico ou alcalino, eu altero também a estabilidade dos resíduos de aminoácidos e a interação entre eles. Então, a gente está vendo aqui dois perfis enzimáticos, a linhazinha azul tendo um pico de atividade em um pH em torno de 4 e a linhazinha vermelha tendo um pico de atividade com um pH em torno de 7. Então, a gente vai dizer que a enzimazinha da curva azul tem um perfil de atividade ótima em pH ácido e a outra um perfil de atividade ótima em pH neutro. Por exemplo, a gente poderia estar falando aqui de enzimas estomacais, a pepsina, e a gente poderia estar falando ali de enzimas bucais, como é o caso da amilase salivar. Se fosse uma enzima intestinal, a enzima intestinal teria um perfil aqui, ó, de ótimo de atividade em um pH alcalino. Exagerei um pouquinho aqui, vou acolchambrar colocando o número 8, tá? Então, uma atividade enzimática intestinal ótima é observada quando o pH é na casa de 8, ou seja, levemente alcalino. Aí podem ser tanto enzimas produzidas pelo pâncreas, quanto enzimas produzidas pelo próprio intestino. Lembrando que o fígado não é responsável pela secreção de enzimas digestivas, enzimas hidrolíticas ao processo de digestão. O fígado participa com a bile, e a bile tem apenas a função emulsificante, a função detergente. Certinho? Então, perdi o formato da proteína por causa do aquecimento, ou perdi o formato da proteína por causa da variação do pH, eu provavelmente perco a execução da sua função, que é o que a gente está observando aqui na desnaturação enzimática. Ainda, para falar do funcionamento das enzimas, a gente precisa avaliar do que é feito uma enzima. Às vezes, a enzima é só uma proteína mesmo, pronto, acabou. É uma proteína que executa a função que eu falei lá de aumentar a velocidade, diminuir a energia de ativação, ter um efeito catalisador. Mas algumas proteínas são um pouco mais complexas, por isso que elas são chamadas de, nesse caso, holoenzimas. Uma holoenzima, que seria uma enzima, né, complexa nesse caso, ou olhando para toda a estrutura da enzima, tem duas porções, a porção proteica e a porção não proteica. A porção proteica é chamada de apoenzima. Ficou bom esse vermelhinho aí? Não, né? Deixa eu trocar para um pretinho. Então, a minha porção proteica é a chamada apoenzima. Enquanto que a porção não proteica vai ganhar dois nomezinhos diferentes. O mais comum é aqui, ó, cofator, chamado de cofator. Cofator é quando eu tenho uma porção não proteica de caráter inorgânico. Mas ela também pode ser chamada de coenzima. Coenzima é quando eu tenho uma porção não proteica de perfil molecular orgânico. Então, exemplos de cofatores enzimáticos inorgânicos. Tem aqui, ó, o ferro, o cobre, o potássio, o magnésio, vários outros elementos que atuam como vamos chamar de ativador enzimático. Quando eu mexo com a coenzima, que agora a porção orgânica, a gente tem a coenzima A, o NAD, o FAD. Coenzima A, NAD e FAD são elementos derivados de vitaminas do complexo B.
A coenzima A, o NAD e o FAD, vão derivar, por exemplo, do ácido pantotênico, da nicotinamida e da riboflavina. Essas moléculas são chamadas de vitaminas, por quê? Porque a gente não as produz em quantidade suficiente e elas são necessárias ao nosso metabolismo. Coenzima A, NAD e FAD, sem elas, a atividade da respiração celular lá na mitocôndria, por exemplo, não funciona. Então, por isso que a gente tem uma estrutura enzimática aqui sendo avaliada, para que a gente entenda que, às vezes, alguma enzima não funciona, não é pela perda da forma na desnaturação térmica ou desnaturação por pH, mas ela pode não estar funcionando porque faltam os elementos de sua estrutura, de sua composição. Quando é que eu tenho outros motivos para que as minhas enzimas não funcionem? A gente vai fazer o que a gente chama de inibição enzimática. Então, como é que eu posso inibir uma enzima? Eu posso inibir uma enzima utilizando um inibidor que se liga ao mesmo sítio de ligação que os substratos deveriam se ligar. Então, o inibidor é esse que está destacado aqui. O inibidor se junta se junta à enzima e, ao se juntar à enzima, ele impede a junção com os substratos. Ou seja, não forma o complexo enzima-substrato. Se não formou o complexo enzima-substrato, não haverá possibilidade de formação dos produtos. Esta é uma forma de inibição. Outra forma de inibição é quando um inibidor não se liga ao sítio de ligação. Então, vamos lá. Esse aqui é o chamado competitivo, porque ele compete em relação ao sítio de ligação. Mas eu tenho um inibidor chamado de não competitivo, porque olha só, ele não está se ligando ao sítio de ligação. Ele se liga a uma outra porção qualquer desta minha enzima, mas ao se ligar a esta outra porção qualquer da minha enzima, ele altera a minha enzima de tal maneira que impede também a formação do complexo enzima-substrato. Então, também não forma o complexo enzima-substrato. Ao não formar o complexo enzima-substrato aqui ou ali, eu tenho a diminuição da atividade enzimática. Certo? Então, aqui eu fiz uma inibição não competitiva. Por quê? Porque ele se ligou em outro lugar da minha enzima que não era o sítio de ligação. Com relação a isso, como é que o vestibular vai cobrar? O vestibular vai cobrar colocando um gráfico e pedindo para você avaliar deste gráfico qual é o inibidor competitivo e qual é o inibidor não competitivo. O meu gráfico aqui já está preenchido e numa questão de vestibular ele viria sem o preenchimento. Ele diria, por exemplo, que esta curva que ele marcou aqui em roxo, que eu vou destacar em preto, é quando eu tenho a atividade normal da minha enzima. Tá? Então aqui, ó, tá tudo bem. Vou chamar de sem inibidor. Quando eu não tenho inibidor, o que é que eu vou perceber? Que a minha taxa de reação aumenta em função da concentração do substrato. Então, conforme eu aumento o substrato ali na minha solução, eu aumento a taxa de reação. Não aumento para sempre. Perceba que eu atingi um platô aqui, ó, atingi um limite da taxa da velocidade e eu atingo esse limite quando eu tenho uma saturação. O que é essa saturação, minha gente? Essa saturação é quando eu tenho todas as enzimas ocupadas, então eu não consigo fazer com que a minha velocidade continue sendo aumentada. Vamos avaliar as outras duas curvas. Essa curva que eu vou destacar aqui em vermelhinho é a curva do inibidor competitivo. Este inibidor competitivo, olha o que acontece com ele. A gente tem algumas condições para entender esse gráfico. Uma dessas condições é a seguinte. Está vendo que aqui aumenta a concentração de substrato até o infinito? Então, a concentração de substrato vai de 0 até o infinito. A concentração do inibidor é constante. Então, vou colocar, por exemplo, 10 inibidores, 10 moléculas de inibição. Quando eu tenho a mesma quantidade de substrato inibidor, 10 para 10 ou 1 para 1,
a minha velocidade cai pela metade. Porque a chance da enzima ligar com o inibidor e ligar com o substrato é a mesma, já que ele se liga ao sítio de ligação, já que ele compete pelo sítio de ligação. Se eu aumentar agora o meu substrato até o infinito, o que vai acontecer? É como se eu não tivesse o inibidor. Porque eu tenho agora, vamos pensar, 1 milhão de moléculas de substrato contra 10 inibidores. Qual é a chance dessa enzima se ligar ao inibidor? É praticamente zero. Então percebeu que a curva do inibidor competitivo, ela encosta na curva da taxa de reação quando eu não tenho inibidor? Perfeito. Vamos olhar agora de baixo. O não competitivo. O não competitivo, que eu vou destacar aqui em azulzinho, o não competitivo tem um perfil de curva diferente. O que difere nesse perfil de curva? Difere o seguinte, que a velocidade nunca vai ser, deixa eu melhorar aqui que ficou muito feio, não competitivo. Fiquei olhando ali no monitorzinho, se eu não enxerguei, imagina vocês, né? No não competitivo. Quando eu tenho o não competitivo, ele não vai competir pelo sítio de ligação, ele vai impedir que uma parcela daquelas minhas enzimas consiga funcionar. Então, vamos pensar nos mesmos inibidores em concentrações constantes versus uma concentração de substrato que vai do zero ao infinito. Então vamos inibir aqui, né, uma parcela das minhas enzimas, vamos inibir 50% das minhas enzimas. Quando eu tenho metade das enzimas inibidas, o que eu tenho? Eu vou atingir uma velocidade máxima aqui, que é a metade da velocidade máxima quando eu não tenho inibidor. E eu atinjo esse patamar aqui de saturação da mesma forma. Porque ao invés de eu ter as minhas, sei lá, 1000 enzimas que eu tinha lá no começo funcionando numa velocidade máxima de 1000 transformações por fração de tempo, eu tenho agora só a metade, eu tenho só 500 enzimas. Então a minha velocidade máxima agora é de 500 transformações na mesma fração de tempo. Entendeu a diferença do inibidor competitivo para o não competitivo neste perfil gráfico aqui? Espero que sim. Então, minha gente, era isso que eu queria trabalhar com vocês aqui, de inibição competitiva e inibição não competitiva das enzimas. E o próximo tópico, que é ácidos nucleicos e vitaminas, a gente toma numa próxima aula. Valeu, obrigado, um abraço.